Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos lá dar sequência ao nosso curso aqui de Sistema Estrutural 1, Mecânica de Sólidos e Estática. Para quem ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve no canal. Hoje nós vamos ver aqui forças e equilíbrios em um plano, tá? Então vamos lá comigo aqui. O que são as forças e equilíbrios em um plano? Alguém consegue me responder? Deixe no comentário. Até agora nós estudamos a partícula e estudamos como encontrar a força resultante. Até então nenhuma força resultante deu zero, porém ela poderia ter dado. E o que isso significa? Significa que a partícula vai ter equilíbrio, né? Vocês lembram aí da brincadeira da vassoura? Vocês acham que a NASA realmente divulgou alguma coisa? Não, né? Ali basicamente ocorre por dois motivos principais. Um é o que nós vamos ver agora, que é quando a partícula está em equilíbrio, né? E o outro motivo tem a ver com o momento torsor, mas isso não vem ao caso aqui nessa aula. Então, uma partícula sobre a qual se aplica duas forças estará em equilíbrio se as duas forças, tiverem a mesma intensidade e a mesma linha de ação. Porém, ela vai ter sentidos opostos. Isso aqui é característica básica, né? Então, a resultante vai ser igual a zero. Alguém consegue me dar um exemplo? Aqui, né? Aqui a gente tem a partícula A e nela está aplicada duas forças que possuem a mesma intensidade e a mesma linha de ação. Qual que é a linha de ação aqui? A linha de ação é essa, né? Aplicada aqui em cima desse ponto A. Porém, elas estão em sentidos opostos uma da outra, né? Então, o que eu posso dizer a partir disso? Quando a resultante todas as forças que atuam sobre a partícula é igual a zero, isso significa que a partícula está em equilíbrio. Então eu tenho que fazer o somatório das forças, tem que ser igual a zero. Daí que eu consigo entender o que? Se o somatório das forças é igual a zero, eu posso dizer que o somatório das suas componentes vai ser igual a zero. Então se eu pegar o somatório das forças com relação a x, vai ter que ser zero. E se eu fizer o somatório das forças em relação a y, também vai ser zero, né? Então vamos ver aqui como é que a gente faz isso na prática. A questão diz o seguinte: dado o conjunto de forças atuando sobre a partícula A, aqui está a partícula A, e qual é o conjunto de forças? Nós temos F1, nós temos F2, F3 e F4. A pergunta é: calcule a intensidade da força resultante. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, né? Aplicar o que nós acabamos de ver. O somatório das forças tem que ser igual a zero. Para facilitar aqui a conta e as demais contas, esse é o melhor método de fazer. Vamos fazer o somatório das forças em x igual a zero e depois a gente vai fazer o somatório das forças em y igual a zero, tá? Então vamos lá. Nós temos então F1. O que é F1? A componente x nós temos. Vamos adotar aqui esse eixo sendo positivo e esse eixo sendo positivo, tanto em x quanto em y, tá? É sempre importante nós prezarmos pela adoção do sistema. Então a F1 ela tem uma componente x e tem uma y. A componente x dela está fácil de identificar, é 300 newtons no sentido de I, né? E a componente y vai ser 0 newtons J. Porém, eu não quero fazer o somatório em y, é somente em x, conforme está aqui, né? Qual é a componente x de F2? F2 está aqui para baixo. Minha componente x, nós sabemos então, se está sobre o eixo, vai ser 0 newtons, né? F3x, qual é a componente retangular da força 3 em relação a x? Primeira coisa, ela está aqui. Para concluir, formar aqui o paralelogramo, né? Nós vamos ter isso daqui. É isso, pessoal? Então nós sabemos que fx aqui é negativo. E o que é que vai me dar o fx aqui nesse caso? O seno ou cosseno de 30? Vai ser o seno de 30, né? Então vai ser menos 200 vezes o seno de 30 graus.
e a componente x da força 4, nós podemos fazer o mesmo estudo aqui, né? Aqui vai estar uma componente e aqui vai estar a componente y. Fx aqui também é negativo, né? Então nós temos menos 400 vezes o seno ou cosseno de 30. Seno de 30, né, pessoal? Efetuando todas essas contas aqui, nós vamos ter aqui 300, 0, menos 200 vezes o seno de 30. Lembrando que o seno de 30 é meio. Meio vezes 200, então vai dar menos 100. 400 vezes seno de 30. Seno de 30 é 1 sobre 2. 400 dividido por 2. 200, como é negativo. Menos 200. Menos 200 com menos 100 dá menos 300. Com mais 300, nós temos que o somatório das forças em x é igual a 0. Vamos fazer o mesmo agora para y, tá? Então, fazendo o somatório das forças em y igual a 0, o que é que nós temos? F1, o que é que nós vamos ter de componente y? 0, né? Porque está sobre o eixo x. Lembrando que aqui é o nosso eixo y e aqui o eixo x, tá? F2, o que é que nós vamos ter? Menos 173,2 nJ, né? F3, nós vamos ter o seno ou o cosseno. Aqui o seno vai me dar a componente x e o cosseno vai me dar a componente y. Então vai ser negativa ou positiva? Negativa, né? Que está ali para baixo. Menos 200 vezes cosseno de 30. E F4 vai ser o que? 400 menos ou mais, negativo ou positivo? Positivo, né? Que está no sentido positivo do eixo y. Vezes o seno ou cosseno de 30. Cosseno de 30, né? Efetuando todas essas continhas aqui, nós vamos ter 0. Menos 173,2. Menos 200 vezes cosseno de 30, isso daqui nos dá menos 173,2. E 400 vezes cosseno de 30, isso daqui vai nos dar 346,4. Lembrando que todos tem que ter aqui a unidade de medida, né? Fazendo o somatório aqui agora, nós vamos ter que menos 173,2 com menos 173,2 vai dar 346,4. Quando eu fizer esse somatório aqui, eu vou ter 0. Então nós chegamos à conclusão que o somatório das forças em y é igual a 0. Então aí nós conseguimos identificar que a partícula vai ter equilíbrio. O somatório das forças em x, o somatório das forças em y está dando 0. Logo a resultante vai dar 0. Vamos voltar aqui ao slide, né? Então, quando uma partícula está em equilíbrio sobre a ação de 3 forças, utilizamos para a solução um triângulo de forças. E quando nessa partícula agem mais de 3 forças, nós podemos resolver utilizando um polígono de forças. Para termos uma solução analítica, podemos utilizar as equações de equilíbrio conforme mencionado anteriormente, né? Que o somatório das forças em x é igual a 0 e o somatório das forças em y é igual a 0. Qual que é o segredo aqui então, passo a passo? Que essas equações são utilizadas para resolver problemas com no máximo 2 incógnitas, né? A gente vai conseguir encontrar os 2 componentes de uma força, ou a intensidade e a direção. A gente vai conseguir encontrar as intensidades de 2 forças, quando assim solicitado, cada qual com a direção conhecida, né? E nós também conseguiremos resolver problemas envolvendo a determinação do valor máximo e mínimo de uma força. É tipo uma situação problema onde a questão pede, eu tenho uma carga que está sendo sustentada por um cabo X, que tem uma força de tanto, e qual que vai ser a força do outro cabo, por exemplo. Então, conforme a gente for resolvendo as questões, a gente vai conseguindo sanar esses problemas aqui. Vamos lá fazer mais uma questão, né? Então aqui nós temos o que? Considera o caixote de 75 kg em equilíbrio. Então a palavra muito importante aqui, ó, o caixote está em equilíbrio. Aqui está o caixote. Ele possui 75 kg.
E lembrando que aqui tem uma força da gravidade, né? Então a força da gravidade é 9,81. Logo, esse caixote vai estar exercendo uma força-peso para baixo de 736 newtons. Então nós já temos uma força do problema. Esse caixote encontra-se entre dois edifícios e é carregado em um caminhão que irá removê-lo. Por enquanto ele ainda está pendurado pelas duas cordas do sistema de polia, conforme está ali, né? O caixote é sustentado por um cabo vertical que está fixado em ar. Aqui está esse cabinho, né? Em duas cordas que passam por rodanas presas ao edifício em B e C. Deseja-se determinar a tração em cada uma das cordas AB. Então aqui vai ter uma força de tração que a gente vai chamar de TAB. E aqui nós temos uma outra que iremos chamar de TAC. Aqui nós temos duas formas basicamente aqui de resolver. A terceira seria pelo método gráfico, né? Mas teria que desenhar em escala e tudo mais. Vamos lá fazer um diagrama aqui desse ponto A, ver como é que fica. Então aqui nós temos o ponto A. No ponto A nós já sabemos que nós temos uma força aqui de 736 newtons. Sabemos também que tem uma tração nessa corda AC e sabemos que temos uma tração na corda AB. Nós temos os ângulos aqui, esse ângulo de 30 e esse ângulo de 50. Esqueça o método gráfico aqui, a gente vai analisar pelo sistema pelas equações esqueça a resolução aqui pelo método gráfico. Já perceberam que eu não sou muito bom de desenho. Nós iremos resolver aqui pelas equações de equilíbrio, tá? Poderíamos também estar resolvendo pela lei dos senos. E aí, como é que fica a questão? Vamos lá? Conceitozinho básico, né? O somatório das forças em x tem que ser igual a zero e o somatório das forças em y tem que ser igual a zero. Onde é que vai ser meu eixo? Eu vou adotar meu eixo aqui, ó. Aqui está y e aqui vai estar x. Então vamos lá. Somatório das forças em x igual a zero. 736 newtons possui alguma coordenada, alguma componente retangular com relação a x? Não, né? Que ela está sobre o eixo y, então vai ser zero. Não vou nem colocar aqui. TAB possui. Ela vai ser positiva ou negativa? Negativa, né? E vai ser o seno ou o cosseno de 50? Cosseno, né? Conseguimos enxergar isso de uma forma bem fácil. Mais TAC vezes o seno ou cosseno de 30, cosseno também, né? Isso tudo é igual a zero porque a questão nos garantiu que o caixote tem equilíbrio. E aí com relação a y, nós vamos ter o que? Menos ou mais TAB? Mais, né? Já que um foi o cosseno, o outro vai ser o seno de 50. Fácil. Mais TAC vezes cosseno de 30 ou seno de 30. Seno de 30 menos 736 igual a zero. Então aqui a gente conseguiu encontrar duas equações que possuem duas variáveis, dá para montar um sistema, né? Aí daria para montar um sistema e estar resolvendo. Porém, existe uma outra forma de resolvermos essa questão que seria mais fácil nessa situação. Como é que seria isso? Se nós analisarmos aqui o ponto A, nós temos aqui uma força TAC. Nós podemos fazer o que nós aprendemos lá atrás, né? O sistema ponta-cauda da resolução do problema. Então aqui eu tenho TAC, aqui eu tenho TAB e aqui eu tenho uma força de 736 N. Quanto que é cada ângulo desse aqui? Vamos fazer o estudo? Vamos fazer aqui os complementos, né? Então aqui eu vou ter, se aqui é 30, esse outro vai ser 60. Por tabela aqui vai ser 30, né?
Transcrevendo aqui para o nosso outro triângulo, né? Como é que ficaria? Aqui nós já sabemos que é 50 mais 30, é um ângulo de 80. Aqui nós já sabemos que é o ângulo de 60. E para somar aqui dá 180, nós sabemos que aqui é um ângulo de 40. Então, se a gente aplica aqui a lei dos senos, como é que vai ficar? TAC sobre o seno de 40 é igual a 736 sobre o seno de 80. Com isso daqui a gente já consegue encontrar TAC. Quanto é que dá TAC? 480 newtons. Então, viu como foi mais simples do que fazer o sistema de equilíbrio da partícula? E da mesma forma, TAB sobre quem? Seno de 60 é igual a 736 sobre seno de 80. Daqui a gente consegue concluir que TAB é igual a 647 newtons. Então, pessoal, o que é que dá para a gente conseguir compreender aqui da resolução desse problema? Que a gente consegue encontrar a solução por qualquer uma das duas formas. Porém, a depender do caminho que foi escolhido, aquela resolução vai se tornar mais fácil, né? Temos aqui um outro exercício. Diz o seguinte: determine a intensidade e a direção da menor força. Olha, lembra que eu comentei anteriormente que a gente ia conseguir encontrar aí alguma coisa nesse sentido? Da menor força F, aqui está a força F nesse sentido, que irá manter em equilíbrio a embalagem mostrada na figura. Observe que a força exercida pelos roletes à embalagem é perpendicular ao plano inclinado. O que significa? Nós vamos ter uma força aqui, né? Então, vamos ver aqui quais são as forças que estão atuando aqui nessa embalagem. Além disso, nós vamos ter a força da ação da gravidade, né? Que vai estar nesse sentido, que vai ser 30 vezes 9,81, que nos dá 294 newtons. Então vamos ver aqui como é que fica mais ou menos. Nós vamos ter uma força W de 294 newtons. Além disso, nós vamos ter uma força P. E além disso, nós queremos encontrar qual é a menor força F que satisfaz para manter a embalagem em equilíbrio, né? Nós sabemos aqui disso. Nós sabemos aqui que esse ângulo foi dado na questão. Aqui é 15, né? Se aqui é 15, quanto é que vai ser esse ângulo? Nós teremos então também um ângulo de 15 aqui, né? Por quê? Porque para a força ser a menor possível, nós vamos adotar que F e P são perpendiculares. Com isso nós vamos encontrar a menor força possível, né? Então, formando um triângulo aqui das forças, o que é que nós temos? Nós temos a força P, nós temos uma força F e nós temos uma força peso, né? Que é 294 newtons. Nós temos que esse ângulo aqui é de 15 graus e aqui nós temos o ângulo alfa. Nós temos que aqui é um ângulo reto e aqui nós temos um ângulo de 75. Então, o que é que nós podemos concluir aqui? Podemos fazer de duas formas, né? Eu vou fazer aqui pela lei dos senos, que eu quero F. Então, F vai estar aqui sobre o seno de 15, que é igual a 294 sobre o seno de 90. Então eu tenho que F, a menor força, é 294 vezes seno de 15. Vocês ainda lembram quanto é que é o seno de 90? Seno de 91, né, pessoal? Então nós temos aqui que essa força aqui vai ser igual a 76,09, 76,1 newtons, tá? Como ele queria também a direção, como é que eu encontro qual que é o ângulo alfa?
Alfa eu não preciso fazer conta, né? Se aqui eu tenho um eixo horizontal e aqui eu tenho um eixo perpendicular a esse eixo horizontal que está na vertical. Esse aqui é 75, esse ângulo alfa aqui obrigatoriamente tem que ser 15. Tá vendo como é fácil? Vamos lá responder mais essa questão para a gente finalizar aqui esse vídeo sobre forças, equilíbrio de forças. Essa é uma questão muito boa para a prova, é uma questão do livro de Rivelet, e ele diz o seguinte: determine qual que é a força necessária nos cabos AB e AC para suportar o farol de tráfego de 12 kg. É uma situação mais próxima do real, né? Isso aqui poderia acontecer com relação à luminária ou a qualquer outro objeto aí pendurado por 2 cabos, né? E aí, como é que a gente faz essa questão? Primeiro ele falou que o farol possui 12 kg. Daqui a gente consegue concluir que vai ter uma força-peso 12 vezes 9,81, que vai nos dar 117,72 newtons. Vamos fazer o diagrama aqui do corpo livre no ponto A. No ponto A eu tenho uma força-peso, eu tenho uma tração no cabo AB, com um ângulo aqui de 12, né? Tenho uma tração AC, que eu também tenho um ângulo, porém ele nos deu aqui as medidas, né? 7, 24 e 25. Então vamos fazer aqui o somatório das forças em x igual a 0. Essa força aqui de 117,72 contribui com relação à componente retangular, contribui com 0, né? Então não iremos nem anotar aqui. TAC contribui, e ela é positiva e negativa. Lembrando que eu vou adotar o meu eixo Y aqui, né? E o X aqui. TAC ela contribui de forma negativa, menos TAC, e ela contribui com o seno ou cosseno? Com o cosseno, né? E quem que é o cosseno daquele ângulo ali? Cosseno é cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É 24, 25 ou 7? 24. Quem que é a hipotenusa? 25. E TAB, de forma positiva também contribui com o seno ou o cosseno? Cosseno, né, pessoal? Cosseno de 12 graus. Então aqui nós já temos uma equação. Quando nós fizermos aqui o somatório das forças em y igual a 0, nós encontraremos uma outra equação. Qual que é essa outra equação? Vai ser TAB positivo ou negativo? Positivo, né? Vezes se com relação a x foi o cosseno, aqui vai ser o seno de 12. Menos ou mais TAC? Mais TAC, né? Seno ou cosseno de TAC para a gente achar a componente com relação a y? Seno, que é quanto? 7 sobre 25. É com a força peso, 117,72. Positivo ou negativo? Negativo, né? E aqui então nós temos duas equações com duas variáveis. A gente consegue montar um sistema e resolver, né? Resolvendo esse sistema, nós teremos TAB e TAC. TAB vai ser, conforme minhas contas, TAB vai ser 239 newtons e TAC vai ser 243 newtons. Então aqui a gente conseguiu encontrar qual que é a força de tração em cada um desses cabos. Vai ter que resistir para poder suportar esse semáforo para que o mesmo permaneça em equilíbrio. Então é isso, pessoal. Essa aula fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe aí seu comentário, se gostou, se não gostou, o que é que pode ser melhorado, sabendo das dificuldades. Mas é isso. Bons estudos e conte comigo.